capítulo 13, versículos de 1 a 12. Diz a palavra de Deus: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Sião, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado a ilha de até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filhos do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, no dia de hoje, na Tua presença, para entregar a Tua mensagem. Por isso, Senhor, eu rogo a Ti, tem misericórdia do Teu servo, ungindo-o, para que ele fale exatamente aquilo que Tu queres que ele fale. Abençoa todos aqueles que vão ouvir. Que, ó Pai, misericordiosamente sejam iluminados pelo Espírito Santo para entender a Tua mensagem. Em nome de Cristo nós te oramos, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, este capítulo, o capítulo 13 de Atos, abre uma nova fase na igreja. Abre uma nova página na história da igreja. É um desafio estudá-lo, como também é de grande inspiração. Aqueles que foram escolhidos por Deus,
todos os salvos. Aqui nós estamos prestando atenção naquilo que é a obra do Espírito Santo, no chamado dos salvos, na escolha dos salvos. É um dever. A palavra de Deus deixa muito claro que é um dever de cada cristão compartilhar a sua nova natureza, compartilhar a sua experiência. Porque se alguém vai caminhar com Cristo, se alguém vai seguir uma jornada com Cristo, através de Cristo, deve ser escolhido de Cristo, e o escolhido de Cristo recebe, e não apenas recebe, ele sente o poder de Cristo nele. E permite, acima de tudo, que a sua vida seja dominada pelo Espírito Santo. Paulo, Barnabé, eram esse tipo de discípulo de Cristo a quem nós devemos imitar. O apóstolo Paulo nos convida para imitá-lo, dizendo ser imitador de Cristo, nos exorta, nos convida a imitá-lo. Ele declarou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Todo aquele que quer juntar-se a Cristo, todo aquele que quer ser de fato discípulo de Cristo, deve ter essa natureza, deve ter essa mente, deve ter esta consciência, deve ter o Espírito Santo. Quem não tiver o Espírito Santo não é considerado um cristão, um daqueles que se juntam a Cristo. No versículo 2 do texto que nós lemos, está escrito: se vindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Meus irmãos, nós temos aqui neste momento um evento que aconteceu na igreja de Antioquia. Nós temos aqui na palavra de Deus, em Atos, no capítulo 11, do versículo 19 a 26, chamando este evento, e foi ali, em Antioquia, onde os discípulos de Cristo são chamados pela primeira vez de cristãos. Prestem atenção. Foram pela primeira vez chamados de cristão. Uma coisa é você dizer que é cristão. Outra coisa é os de fora te chamar de cristão. A Bíblia Sagrada orienta a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, a só escolher para liderar a igreja aqueles que são irrepreensíveis e têm bom testemunho dos de fora. 11, 19 a 26. Então,
Os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com ele, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos com firmeza de coração que permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Antioquia, onde foi fundada esta igreja, era a terceira maior cidade do mundo naquela época. Só ficava atrás de Roma e Alexandria. E ela, como vocês puderam ouvir na leitura, então os que foram dispersos. Dispersos por quê? Por causa da primeira grande perseguição. A igreja contava com muitas pessoas, inclusive de situação privilegiada, tanto econômica como intelectual na cidade. Por isso, uma comunidade que sabia o que estava aceitando, não eram ignorantes, aquela comunidade se tornou uma comunidade missionária. Uma comunidade que enviava missionários a outros cantos. Além de ser conhecido como o lugar onde pela primeira vez os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos, era conhecido também como o quartel-general da Igreja de Cristo. O quartel-general dos cristãos. Era uma igreja generosa. É uma igreja que, de fato, mantinha o trabalho de Cristo com toda a generosidade, com toda a liberalidade. Antioquia, como eu disse, era a terceira maior cidade do mundo daquela época, era conhecida como a Rainha do Oriente, tinha 500 mil habitantes de várias nacionalidades. Antioquia podia ter se acomodado, porque este é o grande perigo, se acomodar. Porque ela podia dizer, nós não precisamos ter despesas para enviar missionários para qualquer canto, porque nós temos todo mundo aqui. Nós somos uma cidade onde há pessoas de várias nacionalidades, mas não muito pelo contrário. Eles estavam com vontade, muita vontade de enviar missionário. O texto diz que
versículo 2: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Meus irmãos, nos dias de hoje nós estamos confundindo muito as coisas. Nós temos vontade de evangelizar uma cidade, logo a gente manda gente para lá. A gente tem vontade de plantar uma igreja num lugar e logo manda gente para lá. Prestem atenção. A obra de Cristo é feita por pessoas enviadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi que mandou, depois de muito jejum e oração, então o Espírito Santo falou à igreja de Antioquia que mandasse esses 2 missionários. Não é o homem que chama alguém para ir plantar uma igreja. Não é nem a igreja que chama uma pessoa para ir plantar uma igreja. Porque nós, os humanos, se temos algum poder, se temos alguma autoridade na igreja, nós só temos se ela sair da palavra de Deus. Só a palavra de Deus dá autoridade. É por isso que quando você vai se tornar membro aqui da igreja, o seu compromisso é obedecer às autoridades constituídas da igreja enquanto elas forem fiéis à palavra de Deus. Porque o compromisso é enquanto elas forem fiéis à palavra de Deus, porque a autoridade do pastor Silas não é porque ele é pastor, porque ele fez o curso de seminário, ele pode ter feito mestrado, doutorado, ele não tem autoridade nenhuma na igreja de Cristo, se o Espírito Santo não lhe der essa autoridade através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que, de fato, dá autoridade. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus para fazer a obra dele, sendo usados pelo seu Espírito Santo. Não é também um seminário que chama, muito pelo contrário, o seminário recebe aqueles que ele acredita foram chamados. Quem chama é o Espírito Santo do Senhor. E o que nós observamos em toda a Bíblia, por isso que eu sempre oriento vocês a ler a Bíblia, ler direitinho, com bastante atenção, para ver o que tem escrito na Bíblia. Em toda a Bíblia, nós podemos observar que o Espírito Santo chama quando há ambiente. Quando há esse ambiente da igreja. Vejam qual era o ambiente da igreja em Antioquia. A igreja estava jejuando e orando. Nós, recentemente, no mês de julho, estivemos na sede das missões do sul dos Estados Unidos, onde de lá foram enviados vários missionários para o Brasil para plantar igrejas presbiterianas. E ali nós pudemos escutar algumas histórias semelhantes a essa, onde a igreja mandava missionários para as brenhas, para os sertões
do Nordeste para sofrer. E eles alegremente sofriam as agruras dos grotões do interior do sertão brasileiro. Por quê? Porque eles não vieram mandados por homens. Eles vieram mandados por Deus, mandados pelo Espírito Santo. E a missão se organizou, se estruturou e começou a confundir. Os homens mandando missionários que pensavam igual a eles, que tinham a mesma ideia de igreja. E a própria igreja, a nossa igreja-mãe nos Estados Unidos, ela se corrompeu e se dividiu em várias outras igrejas. É por isso que eu chamo a atenção. Quem manda alguém plantar uma igreja não é um homem, nem uma igreja, é o Espírito Santo. Por isso, na hora que nós quisermos plantar mais uma igreja, nós devemos passar tempo orando, tempo jejuando. Na hora que a gente quiser convidar um seminarista para trabalhar com a gente precisa orar e jejuar. Na hora que quiser convidar um pastor para nos auxiliar, devemos jejuar e orar. Temos pago um preço muito alto por não obedecer o texto sagrado. Temos pago um preço muito alto. É o Espírito que nos chama. É o Espírito que nos converte. A cada um de nós, Deus dá a responsabilidade de pregar o Evangelho. Não somos nós que convertemos ninguém. Por isso, nós devemos ficar muito alegres por pregar o Evangelho, mesmo que ouçamos desaforos. Porque, meus irmãos, nós devemos pregar o Evangelho não é para aparecer. Nós devemos pregar o Evangelho atrás da cruz de Cristo. Todos os desaforos, todas as pedradas pegam na cruz de Cristo, porque nós estamos humildemente atrás da cruz de Cristo, sabendo que todo o poder que por acaso for manifestado através de nós vem dele. Nós somos apenas um instrumento. Somos chamados, convertidos e depois enviados. Enviados pelo Espírito Santo. Vejam o versículo 4 do texto de Atos 13. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Enviados, chamados pelo Espírito Santo. Enviados pelo Espírito Santo. Vejam, os mensageiros de Deus não são enviados por instituições humanas, mas pelo Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo é quem nos dirige, é quem dirige a igreja, é Ele que mostra, é Ele que revela qual é a vontade do Senhor. Vejamos Atos, capítulo 8, versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. E Filipe, obedecendo a ordem do Espírito Santo, evangelizou o eunuco, assessor da rainha de Candace, que estava lendo Isaías, e ele se converteu. O Espírito Santo o converteu.
Meus irmãos, nos dias de hoje, nós estamos vendo igrejas que se diz evangélicas cometendo o absurdo de fazer planejamento estratégico e de reunir um grupo e ensinar estratégias técnicas de evangelização. Não existe técnicas de evangelização. O que existe é se você tem o Espírito Santo dentro de você, o seu contato com as pessoas, a pessoa sente que você é uma pessoa diferente. A sua palavra é diferente para aquela pessoa, não porque é você, mas porque o Espírito de Deus está dentro de você. Então, o que a igreja tem é que orar, jejuar, se humilhar diante de Deus e se tornar vaso escolhido por Deus para que o Espírito Santo use. Veja o que nós lemos em Atos, capítulo 10, versículos 19 a 20. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. É assim que Pedro chega à casa de Cornélio, aquele homem de Deus que foi uma bênção na igreja primitiva. E aí nós vamos observar, o Espírito Santo manda Paulo e Barnabé, e depois Paulo volta e presta o relatório dessa viagem missionária, e nós vamos ver que beleza, que lindo o relatório de uma viagem dirigida pelo Espírito Santo. As pessoas se convertiam. No versículo 12 nós temos aqui: então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo e Barnabé estavam cheios do Espírito Santo. Vamos observar também a cura de um coxo em Listra, nesta viagem. Maravilhas eram operadas. Atos 14, 8 a 10. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar, Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé, o Espírito Santo estava com Paulo e o iluminou para que ele visse que aquele homem estava com fé para ser curado. Então Paulo disse-lhe em alta voz, com toda a segurança: apruma-te direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Então, meus irmãos, é isso que acontece. Maravilhas acontecem toda vez que nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Sempre há vitória. E o Espírito Santo não precisa que a gente fique fazendo propaganda no rádio e na televisão das curas que ele fez. O que está acontecendo é que os homens estão querendo se promover e por isso não conseguem curar, então inventam curas e pagam a gente, a atores, para se fingirem de curados. O verdadeiro discípulo de Cristo não precisa disso. Se nós saímos para evangelizar e ninguém se converter, nós devemos voltar alegres porque cumprimos a nossa missão.
nós não pudemos converter ninguém. Portanto, se você sai para evangelizar e encontrar alguém que quer brigar com você, não brigue, porque você foi levar a paz para eles. Os discípulos de Cristo, eles são chamados pelo Espírito Santo, eles são enviados pelo Espírito Santo e eles são cheios do Espírito Santo. Veja o versículo 9 do texto básico. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, naquele enganador, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Desde o Velho Testamento, meus irmãos, a obra de Deus sempre é feita pelo Espírito Santo. No livro do profeta Zacarias, no Velho Testamento, no capítulo 4, versículo 6, nós lemos: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a exigência de nosso Senhor Jesus Cristo. Exigência de nosso Senhor Jesus Cristo, qual é? É que nós, os seus discípulos, sejamos cheios do Espírito Santo. E o sinal, os frutos daqueles que são cheios do Espírito Santo, que estão na Bíblia. Não há registro de que sinal de quem é cheio do Espírito Santo é falar línguas estranhas. São obras da luz, obras de amor, obras de caridade, obras de misericórdia. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, na Samaria, até os confins da terra. A promessa de que eles deviam sair quando fossem cheios do Espírito Santo, porque o enchimento do Espírito Santo era principalmente para testemunhar de nosso Senhor Jesus Cristo, plantar a igreja cristã, a verdadeira igreja cristã, nesse mundo de miséria e dor. E todos aqueles, desde Paulo, Pedro, os apóstolos e todos os que foram instrumentos de Deus, das bênçãos de Deus para o mundo, na fundação da igreja cristã, foram homens cheios do Espírito Santo. A vida, meus irmãos, cheia do Espírito Santo, está descrita resumidamente aqui em João 9, 7, 37 a 39. E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que falo contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não me veem vejam, e os que
veem, se tornem cegos. Então, meus irmãos, concluindo a mensagem da palavra de Deus, é interessante, Lucas, que narra toda esta experiência, ele é o autor, inspirado por Deus, que escreveu o livro de Atos. Ele narra as viagens de Paulo com tanta precisão. Qual a razão de Lucas ter esse interesse, o evangelista Lucas ter esse interesse de narrar com tanta precisão as viagens de Paulo? Para mostrar uma coisa a gente, que os verdadeiros discípulos de Cristo pregam a mensagem do Evangelho com muito zelo e intensidade. Pregam a mensagem do Evangelho de acordo com a Bíblia, não inventam moda para animar o auditório. Porque no verdadeiro culto a Deus, quem anima cada um de nós é o Espírito de Deus. Como Deus vai me animar? Ele está aqui presente. Porque Ele disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está no meio deles. Então Deus está aqui. Essa é a presença de Deus. Se a presença de Deus está aqui, Ele é suficiente para nos animar espiritualmente na hora que nós estamos prestando um culto a Ele. Meus irmãos, se Deus está aqui, o que você deve fazer é procurar sentir a sua presença aqui. Porque sentindo a presença de Deus, o culto vai ser o culto mais animado da tua vida. Porque é Deus que vai te animar. Animar você a sair daqui com uma nova intenção. Com um novo objetivo. Pregar o Evangelho com muito zelo. Porque a mensagem do Evangelho não é a tua mensagem, não é a minha mensagem. É a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos apenas instrumento. Não vamos levar uma vida para sermos confundidos com os filhos das trevas que se apresentam como mensageiros do Evangelho. São falsos profetas que têm usado a Bíblia para ganhar dinheiro, têm usado a Bíblia para os seus negócios. É muito importante prestar atenção, nós devemos praticar a pregação com zelo e o tempo todo, com intensidade. Com isso, o evangelista Lucas tem a intenção de nos lembrar que nós devemos nos dedicar fervorosamente a este que é o chamado de todo cristão. Mesmo que sejamos pequenos, mesmo que sejamos aparentemente desprezíveis, lembremos que é o Espírito Santo que chama. É Ele que nos ilumina. E por isso, cada um de nós deve procurar viver intensamente na nossa vida, em Cristo Jesus, o poder e a graça do Espírito Santo de Deus. Que Ele nos abençoe, hoje e sempre. Amém.
Vamos cantar o Salmo 103. Salmo 103.